Esta previsão mensal é só um exemplo. Os dados dessa pessoa não existem, é uma pessoa fictícia, são dados fictícios, e a finalidade desta apresentação é exclusivamente mostrar como funciona, de uma maneira simples, extremamente simplificada, a previsão anual. Essa apresentação é apenas uma previsão mensal e resumida. Temos aqui o mapa da Lua Nova, ocorrendo aos 13 graus de Escorpião, no caso puxado para São Paulo. O regente dessa configuração é Marte, que governa também Mercúrio. Existem outros astros de Escorpião também. Este Marte está sendo governado por Júpiter, que está domiciliado, então Júpiter é o dispositor final de todo esse conjunto de coisas. Júpiter está retrógrado, não existe uma expansão reprimida, um desejo de expansão reprimido que está contido nessa configuração. A ideia dessa alunação é o exercício do poder, o exercício do controle, a manifestação inclusive do desejo e o exercício da ambição. Da maneira como está colocado, tudo isso funciona, tudo isso opera de uma maneira extremamente reprimida. Então, para este mês de novembro até o início de dezembro, nós vamos ver que a gente tem duas etapas. Na primeira quinzena, onde tanto Júpiter como Vênus ainda se encontram retrógrados, existe ainda essa função de reprimir o crescimento, de reprimir a expansão, inclusive de não criar novidades, seja no ramo da indústria ou no ramo do comércio, principalmente o comércio de grande porte. Entretanto, o que nós vamos ver a partir da segunda quinzena, tudo isso tende a mudar, uma vez que tanto Júpiter como Vênus voltam ao movimento direto. Com isso, o comércio deve ter uma expansão boa, todo o setor de logística deve ter uma movimentação bastante acentuada, e a indústria, que já deveria ter entregue suas coisas, mas sempre existem produtos de última hora, ela estará funcionando a pleno vapor ainda, tá? Mas muito na base do desespero. É um período também indicado para acertar todas as questões financeiras junto a bancos, ou seja, cartões de crédito, financiamentos, acertar dívidas que se tenha, tentar reduzir ou mesmo acabar com elas. Neste slide a gente coloca o mapa da Lua Nova em torno do mapa de fulano de tal, apontando a posição da Lua Nova, formando essa conjunção com Urano. Então, para você, esta Lua Nova ocorrendo dia 6, ela acarreta até a Lua Nova seguinte, no início de dezembro, mudanças profundas em sua abordagem de ver o mundo. Mas, primeiramente, uma insatisfação, uma inquietação extremamente grande, mudanças em sua abordagem com relação a amigos, amigas, e, acima de tudo, o fato de que você terá dificuldades de exercer o controle, o poder sobre o ambiente à sua volta, a começar com o seu ambiente doméstico. Haverá bastante restrições nesse sentido, e o desejo de ampliar seus próprios horizontes, seja através de estudo, aperfeiçoamento profissional, nesse período é bastante ruim. Ou seja, se você ainda está em época de provas, ou se você acabará sendo provado ou testada de alguma maneira, prepare que os resultados, principalmente na primeira quinzena, não serão aqueles esperados. Ainda em termos de relacionamentos, em geral, uma fase de dificuldade, onde a maior tendência é justamente você ser contrariada durante esse período. Dá para detalhar um pouquinho mais a ação dessa alunação no seu mapa. Então, esse trígono que se forma entre a alunação Júpiter, Vênus e o ascendente, que é o que estão assinalados ali, ele faz com que as relações domésticas sejam um pouco mais complexas do que você gostaria que fosse. Elas estão envoltas numa neblina, numa cortina emocional. O seu desejo de proteção, carinho e abrigo acaba sendo complicado exatamente por discussões, um ambiente doméstico inconstante e cheio de atritos, divergências, flutuações. Então, o seu desejo de harmonia, ou até de promover um pouco de paz à sua volta, acaba neste mês sendo frustrado. Com isso, a gente já tem um dos motivos pelos quais você não tem
paz para você poder estudar, se dedicar e se aprofundar em termos de estudo ou qualquer tarefa associada a estudo. Essa configuração também sugere que é favorável você procurar planejar viagens ou mesmo executá-las. Então, os feriados existentes ao longo desse mês, você pode aproveitar, é a condição extremamente positiva para isso. Mesmo que você tenha que sair de uma maneira inesperada e não planejada. Saturno, em Libra, também forma um aspecto com o seu ascendente. Agora nós vamos abordar algumas coisas já mais próximas dos trânsitos. Responsabilidades familiares mal cumpridas ou não cumpridas, discussões, divergências entre irmãos. A sugestão é tolerância e paciência. Este Saturno ele funciona como uma pedra de sapato, dificultando as relações sociais, dificultando nas atividades de mundo negócio ou comércio. É uma indicação da dificuldade tanto de realizar compras como de vender. Você é uma comerciante nata, mas nessa configuração você pode considerar que o mês de novembro para você será fraco em termos de venda, é um mês ruim. Como eu disse, relações entre irmãos e irmãs, ruim, e a dificuldade de estabelecer um plano, um programa com respeito a pequenos deslocamentos, viagens e tudo mais. Chegamos, enfim, aos gráficos dos trânsitos. Então, nós temos os astros se movendo ao longo do mês e se combinando com aqueles do seu mapa natal. Existe mais uma quadratura importante, que é essa quadratura que está assinalada. Ela já está em vigor desde outubro e ela se estenderá ainda até o mês de janeiro. Essa quadratura aí assinalada é com Vênus, da qual eu falei há pouco. Então nós já estamos colocando épocas. Aquela quadratura com Júpiter, ela já está perdendo a força, consequentemente, na questão de relacionamentos e expansões, já não há mais tanta ênfase. Em contrapartida, nas relações doméstico-familiares, principalmente com irmãs ou pessoas do sexo feminino, há uma dificuldade enorme de conciliar interesses, de acertar pontos de vistas. Então, qualquer situação de paz, qualquer situação de harmonia, trata-se apenas de aparência e não de fato. Então, por mais que você tente ser diplomática, parar essas, a animosidade acabará prevalecendo durante esse período entre você e as pessoas próximas, particularmente irmãos, irmãs e, mais especialmente, irmãs. Gostaria de enfatizar que se trata apenas de um resumo, onde eu abordo apenas alguns tópicos daqueles que possam ser indicados numa previsão. Neste slide, eu estou apontando justamente para o movimento direto de Vênus e de Júpiter, que ocorre exatamente no dia 18. É importante assinalar que esses dois astros se encontram retrógrados, consequentemente não proporcionam os mesmos benefícios que se poderia esperar deles. A partir do dia 18, esses dois astros, em signos de água, vão permitir, vão possibilitar, não apenas os benefícios, mas eles estarão atuando em dois campos em particular. No campo das relações emocionais, principalmente aquelas entre pessoas que têm como uma relação de confiança entre si, e também nas atividades comerciais, principalmente aquelas de segundo nível, aquelas que a gente pode estar dizendo que são relações entre lojas e os centros de distribuição, não necessariamente entre lojas e público, embora não se possa descartar público, não se possa descartar o atacado em geral. Contudo, o foco principal se trata da relação de lojas com os seus centros de distribuição. Nessa posição de direto, a expectativa é que a partir do dia 18 haja realmente uma melhora, uma ampliação dos resultados das vendas. A conjunção de Marte e Mercúrio, que ocorre dia 20, a gente pode considerar uma margem de 2 dias para mais ou para menos. Então, esta combinação ela está em vigor do dia 18 ao dia 22. Forma a conjunção com esse Netuno, que no seu caso sempre dá uma falta de perspectiva, uma falta de planejamento com relação ao seu futuro profissional, à execução do seu trabalho, do dia a dia, mas sempre uma perspectiva confiante, otimista. Marte e Mercúrio formam uma conjunção exatamente sobre esse Netuno. E a ideia básica daí, se a gente for considerar primeiramente a questão de trabalho, execução de trabalho, eu chamaria atenção para você não ser vítima de intriga, fofoca, mexerico grave, de você perceber, se exaltar e estar envolvida numa forte discussão no ambiente profissional, com colegas de trabalho. Mas a outra indicação possível, a sexta casa, a casa das enfermidades, e
um problema sério de saúde decorrente de algum período onde você tenha ingerido álcool ou em função justamente de ingestão de álcool, de qualquer processo de fuga da realidade, pode lhe acarretar alguma inflamação, infecção, tanto no sistema renal, que está com problemas nesse período, mas também no sistema hepático. Os dois, aí a gente precisa ficar esperto para esse período. Os 2 pontos que eu assinalei aí no final correspondem a trígonos tanto de Mercúrio como de Marte, respectivamente, entre os dias 23 e 2 de dezembro, com o meio-céu. Ele é indicado tanto para pequenas viagens, pequenos deslocamentos, mas também para colocação, para você se colocar em determinadas situações de trabalho, ou você assumir um pequeno projeto novo, coisa de pequena monta, ou você mesmo começar um trabalho novo. A ideia contida nessa configuração é conversar com as pessoas, fazer uso das amizades que você possui, para que você possa se colocar dentro do mercado de trabalho ou se posicionar no mercado de trabalho numa posição, numa condição mais vantajosa. Se a gente for tirar uma síntese desse mês de novembro, característica básica é a busca individualmente de você ter controle sobre o seu próprio prazer e até de você poder selecionar um pouquinho melhor as suas próprias relações de amizade, aquelas que lhe trazem prazer e satisfação. Ao longo do mês, há uma tendência de contactos pessoais com pessoas que lhe sejam significativas, importantes, ou possam lhe prestar algum tipo de ajuda ou lhe proporcionar algum tipo de benefício pessoal, mas não dá para descartar também os benefícios da natureza profissional. Volto a lembrar que isso é um resumo, eu estou encerrando aqui. Se quiser entrar em contato é só fazer através do site ou do telefone, mas o essencial é um modelo resumido de um mês de trânsito, um mês de previsão. Só uma ideia de como funciona.